Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é A Dor da Impermanência nos Relacionamentos. Aqui comigo estão o Rogério e a Sayuri. Olá a todos, aqui é a Sayuri, eu sou membro da Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio. Olá a todos, meu nome é Rogério e sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre a questão dos relacionamentos e é um poema que fala sobre a solidão e a vontade de se juntar com as outras pessoas. São fases que existem na nossa vida. Hoje, se a gente for analisar, o ser humano ele está muito mais solitário do que antes. Cada vez mais as pessoas estão ficando solitárias. O motivo a gente pode conversar ao longo do episódio, mas o episódio de hoje o mestre Cal fala sobre isso, essa questão da solidão, da vontade de se juntar. E mesmo quando a gente tem amigos, família, em algum momento a gente vai ter que passar pela dor da separação. E é nesse processo que a gente tem um grande crescimento espiritual. Por mais que haja dor nisso, esse crescimento espiritual ele acontece. Para dar início, a Sayuri vai ler o poema. Por que uma pessoa vem a amar outra? Observando um cardume de peixes, pequenos peixes nadando juntos, inocentemente talvez você enxergue. Algo é similar e, no entanto, diferente. Amar não é o mesmo que reunir-se. À medida que as pessoas crescem, atravessam um período de solidão. Elas começarão a preocupar-se sobre suas diferenças em relação às outras pessoas, em vez das semelhanças. Durante esse período de solidão, elas farão esforços perseverantes para alcançar a sabedoria e tornarem-se iluminadas. Porém, no devido tempo, essas pessoas se sentirão cansadas de tal vida e desejarão companhia. Logo que encontram coisas em comum, duas pessoas se tornarão amigas, depois namorados e então marido e mulher, até que eventualmente formem uma família. Então, cedo ou tarde, elas sentirão a dor de separar-se dos entes queridos e o sofrimento de encontrar pessoas de quem não gostam. Sim, elas sentirão profundamente a mágoa da separação e o sofrimento proveniente dos desejos mundanos. Assim, em tempos de solidão, as pessoas descobrem o quão difícil é buscar a iluminação. No início do poema, o mestre ele fornece uma analogia que é observando um cardume de pequenos peixes nadando junto inocentemente. Ele diz que amar não é o mesmo que reunir-se. Essa é uma frase interessante. O fato desses peixes no cardume estarem juntos não necessariamente significa que há amor entre eles. Então, reunir-se não é o mesmo que amar. Essa é uma primeira frase. Depois eu queria ouvir a perspectiva da Sai e do Rogério, mas o que eu observei dessa frase é que uma mera reunião ou pessoas reunidas, não existe um vínculo entre elas. Por exemplo, num grupo de 10 pessoas reunidas, se elas estão só reunidas e uma desaparece, as outras 9 não vão estar nem aí, porque é só uma reunião de pessoas. Agora, se tem essas 10 pessoas, elas se amam, se uma delas desaparece ou deixa de participar desse grupo, elas vão acabar sofrendo e sentindo falta dessa pessoa. O fato de pessoas se reunirem não significa que existe amor entre essas pessoas. Inclusive, a gente muitas vezes é obrigado a conviver com pessoas. Por exemplo, no ambiente de trabalho. Quem trabalha com outras pessoas, no escritório, enfim, independente do trabalho, você não pediu para trabalhar com aquelas pessoas. Às vezes a maioria das vezes, pelo que eu converso com as pessoas, elas nem queriam trabalhar com elas. Se pudesse escolher, não estava longe. Mas você tem que estar lá. Agora, já que a gente vamos entrar nesse assunto agora, já que a gente está numa situação que a gente é obrigado a ficar com pessoas que num primeiro momento a gente não gosta, a questão é, o que eu vou fazer? Eu vou ficar trocando de trabalho a cada 5 dias?
tentando encontrar um local que eu goste das pessoas, o que nitidamente vai dar errado, ou eu vou buscar me mudar para ser uma pessoa que tem mais amor, ou que isso o Mestre Okawa fala no livro As Leis de Bronze. Ele diz que infalivelmente você vai encontrar pessoas com quem você não vai se dar bem. A gente não vai se dar bem com todo mundo. Agora, o desafio da vida é, uma vez que você encontrou alguém que você não se dá bem, ou que você tem alguma dificuldade de relacionamento, como que você vai reagir a essa situação? Será que você vai ter raiva? Será que você vai compreender? E essa é a diferença entre uma reunião de pessoas e um local que tem amor entre as pessoas. E o amor não quer dizer que você vai ser o melhor amigo dessa pessoa. Você pode amar uma pessoa com sabedoria, que é quando você coloca uma distância profissional adequada entre os relacionamentos. Inclusive, essa é a melhor forma de você ter um relacionamento duradouro. O Mestre Okawa diz que a gente deve ter 2 tipos de relacionamentos na nossa vida. Um, que é uma minoria de pessoas, são vínculos bastante profundos mesmo. E o outro, ele é muito amplo e raso. Significa que você conhece um grande número de pessoas, mas não necessariamente você tem vínculos profundos com elas. E se você não gosta de uma pessoa que você é obrigado a estar junto, a questão é como que a gente vai fazer para tornar essa situação da melhor maneira possível. Pode ser que ela não seja perfeita, mas ela pode ficar melhor, ou até mesmo boa, dependendo da forma como a gente encara essa situação. Eu tava... quando a gente falou isso, você lembrar assim, da diferença, né, entre como é o treinamento aqui, né, aqui nesse mundo material e o mundo espiritual, né? O mundo espiritual, assim, você vai encontrar pessoas na mesma vibração, né? Na mesma vibração com a sua. Então lá não tem, assim, se estou errado, né? Não tem discordância. Como as pessoas têm a mesma vibração, então mas, assim, a forma de pensar é parecida. Então no mundo espiritual, né, pelo que eu li, assim, não tem aqueles conflitos, né? Agora aqui no... Pelo que você viu? Como é que é? Conta mais pelo que você viu quando você foi lá. Não, quando eu vi no livro, né? Livro. Pô, achei que você já ia dar uma de Swedenborg. Você ia ter feito a viagem astral aí, pô. Xavier, né? Não. Rogério Xavier. E fala, né, que no mundo celestial não tem assim, você não encontra pessoas que você, né, não gosta. Só que aí você vem para esse mundo, né? Aí esse mundo tem pessoas de todo tipo, né? Só que assim, então era melhor ter ficado no mundo espiritual, né? Porque aí você não encontrava, né? Então por que a gente nasce aqui, né? É justamente, né, porque encontrando as pessoas, né, é que o seu desenvolvimento vai ser mais rápido. É muito fácil assim conviver com pessoas que têm assim um pensamento parecido com o seu, né? Mas assim, nesse mundo, qualquer lugar, pode ser na família ou no trabalho, você vai encontrar pessoas que talvez você olhe assim, nossa, como é que a pessoa pode ser assim? Né? Vai gerar incômodo. Eu acho que todo mundo já sentiu isso, né? Só que na verdade a gente é ensinado, né, que essas pessoas na verdade é o que tem mais para ensinar pra gente, né? Não que assim, né, que nem você disse, né? Não que a gente vai ficar assim amigos, né? Uma pessoa que é diferente, né? Você não vai morrer de amores por ela, mas aquilo, assim, ela vai servir de material para você refletir sobre a si mesmo, né? Por que essa pessoa gera incômodo? Por que né, ela gera um sentimento negativo? E a partir daí você vai conhecendo a si mesmo. Assim, o que você falou, assim, o que você falou é muito importante, assim, a parte de manter uma distância. Você não precisa ser melhores amigos, né? E aí é difícil, né? Uma pessoa que pensa diferente, é difícil assim você ficar assim muito próximo, né? Que vai gerar conflito. Mas o importante assim é que essa diferença, você trabalhar dentro de você para que isso não gere assim um sentimento negativo. E à medida que você vai trabalhando, aí você assim, é como se estivesse assim, tirando assim, a sua própria sujeira, assim,
seus próprios assim preconceitos, né? Que está relacionado, né, com os outros caminhos com a parte da correta visão. Então é isso que eu penso, né, sobre, mas, né, de uma forma resumida. E vocês estavam falando, eu tava até lembrando, assim, que, por exemplo, essa semana mesmo eu estava conversando com os meus irmãos, né, e eles contando algumas coisas do trabalho, cada um falando do seu trabalho, enfim. Eu tenho uns problemas, e aí você percebe, né, que, tipo, quase sempre os problemas no trabalho, quase 100% é de relacionamento com as pessoas, né? Tipo, ninguém tava ali falando dos problemas do trabalho em si, né? Tipo, do que faz. Era sempre um conflito com alguma outra pessoa, né? Então, a gente vê que essa questão dos relacionamentos é algo importante que a gente precisa trabalhar e tipo, a gente, né, tá aqui nessa vida para aprender através dos relacionamentos com as pessoas, né? E, tipo, melhorar isso. Então, a gente vê eu acho que o exemplo do trabalho, e assim como da família, é bom, porque tem muitas vezes que a gente simplesmente, igual no trabalho, você é obrigada a conviver com pessoas muito diferentes e não tem muito o que fazer, né? Ou às vezes na família, tipo, você pode ser muito diferente, pensar diferente, mas querendo ou não, você tem algum laço. Então, a gente que às vezes vai ter que aprender, e acho que faz parte do nosso treinamento, a lidar melhor, né, com as situações também. Essa questão que o Rogério comentou, da gente se conhecer através dos relacionamentos, é bastante importante também. No livro As Leis da Felicidade, no princípio do desenvolvimento, se eu não me engano, o mestre diz que os dois motivos da gente nascer no mundo são: o primeiro é autoconhecimento e o segundo é ser útil às outras pessoas. Basicamente, a gente veio aqui para isso, para se conhecer e para ser útil às outras pessoas. E a melhor maneira de você se conhecer é vivendo com pessoas diferentes. Como o Rogério comentou também, lá no outro mundo, no mundo espiritual, todo mundo pensa igual a gente. Então, não tem diferença na maneira de pensar. Agora, quando a gente vem para cá, existem diferentes maneiras de pensar, diferentes maneiras de viver. E o grande desafio é quando você encontra alguém que tem uma maneira de pensar totalmente diferente da sua, o que você vai fazer com isso? Porque você vai encontrar, não é se você encontrar, você vai. A partir do momento que você tem uma vida social, você vai acabar encontrando uma série de pessoas, tipos de pessoas. E o ideal é que se tenha uma vida social. A gente não deve de maneira alguma evitar uma vida social. Claro que a gente tem que ter tempo de solitude, que são momentos nos quais você vai ficar sozinho para ter um tempo de introspecção, recarregar as energias, enfim. Mas o ideal é que a gente conheça, na verdade, o maior número possível de pessoas, que você possa lidar, conversar, ouvir as histórias do maior número possível de pessoas e conviver e saber conviver com essas pessoas, porque a gente tem duas opções: ou a gente vai mudar os outros, ou a gente vai mudar nós. E a possibilidade de você mudar alguém é muito menor do que você se mudar, em termos de tempo, esforço que você tem que colocar. Se você for pensar de maneira pela lei da causa e efeito, faz muito mais sentido você se transformar do que você querer mudar alguém. Porque já é difícil a gente se transformar. Todo mundo sabe a dificuldade que é, por exemplo, a gente mudar um hábito ruim. O hábito de reclamar. Tenta ficar 1-2 dias sem reclamar. Tenta ficar 1-2, 3 dias sem falar mal dos outros. A gente vê a dificuldade que é se transformar. Agora, se já é difícil a gente se transformar, sendo que quem conhece nós mesmos somos nós, não tem ninguém que te conhece melhor do que você próprio. Já é difícil se mudar, imagina você mudar outra pessoa, ou querer que ela mude. Você pode até falar, tentar, mas faz muito mais sentido e muito mais lógica buscar se transformar. Por exemplo, ao invés de julgar o fulano, querer rebater tudo que o fulano faz, buscar compreender o fulano, buscar encontrar as qualidades do fulano e buscar viver de maneira respeitosa e que o nosso papel se cumpra na sociedade, no trabalho, sem atrito demais com os outros. Eu acho que almejar o perfeccionismo, principalmente quando o assunto é pessoa, é furada.
Eu acho que a gente tem que buscar um mínimo, só buscar o mínimo de respeito, de tolerância para que o todo funcione. Isso é uma forma de amor. Eu acho que assim, é uma coisa que eu acho, né, assim, você querer mudar os outros, porque assim, tem vários motivos, né? Mas acho que um dos motivos principais é que no fundo, você se julga superior a outra pessoa. E aí, assim, se você for querer mudar o outro, você vai gerar conflito. E eu lembrei um trecho lá do livro O Milagre da Meditação, que assim, o mal surge quando você se julga moralmente superior a outra pessoa e tenta mudar. Não sei se é exatamente isso que ele fala, né? Mas acho que é por aí, né? Então, na verdade, assim, aí se você for parar para pensar, né? Se for pegar assim num campo mais amplo, né? Por que as guerras surgem, né? As guerras surgem por diferenças de pensamentos, né? De religiões, por exemplo, a minha religião é melhor que a sua, então vai lá e extermina um povo inteiro. Então, na verdade, assim, tentar mudar o outro, para mim, é apego, né? E é um apego que vai levar à sua própria infelicidade. E outra coisa, e às vezes pode acontecer da outra pessoa tentar mudar a gente, né? Também já é uma situação complicada. Aí a gente volta naquela que você falou no começo, né? É sempre manter uma distância adequada. Saber botar limites, né? Eu acho que sim, se você combinar bem essas duas coisas, primeiro não tentar mudar o outro. E se a outra pessoa, assim, se por acaso você encontrar uma pessoa que é invasiva, manter uma distância. E eu acho que, assim, se combinar as duas coisas bem, né? Eu ainda não consigo, né? Mas se você souber combinar bem essas duas coisas, você dá para manter, assim, assim, no geral, né? Um relacionamento bem harmonioso como um todo, né? Com as pessoas em geral. Saber manter a distância, né? E também não se julgar superior, não tentar mudar outra pessoa. Dentro dessa linha de raciocínio que o Rogério comentou, tem uma frase de um livro chamado A Síndrome da Incapacidade de Ser Feliz. Ele está só em japonês e inglês ainda. E tem uma frase que é: a cerca deixa a grama mais verde. A cerca deixa a grama mais verde significa como cada casa, imagina igual tem nos filmes nos Estados Unidos, como cada casa tem lá o seu quintal separadinho um do outro e o vizinho não pula no meu, a grama ela cresce mais verde, porque todo mundo tá ali no seu quintal. Acabou, velho, todo mundo tá feliz da vida, cada um com seu quintalzinho. A distância dos relacionamentos é isso aí também. É saber realmente colocar um limite no que as pessoas entram na nossa vida. Isso é algo, não é frieza, faz parte. A gente só tem 24 horas num dia, não dá pra gente dar atenção pra todo mundo, não tem como. Então a gente tem que saber, e essa é uma arte que não tem fim. Eu nem chamo, pra mim antes era habilidade, mas habilidade é uma coisa que chega uma hora que você domina aquilo, né? Agora, a distância em relacionamento é tão difícil que é a arte, você não tem fim. É abstrato, você não chega em nenhum lugar, né? Você tá sempre mudando. Então, pode ser que eu esteja errado. Então é a arte de você controlar, nem a habilidade, mas de tão longínquo que é você chegar em algum estágio. Claro que você melhora ao longo do tempo, mas sempre vai ter espaço para melhorar. É que nem assim, quando você pega a lente, né, e você coloca no sol, você tem uma distância adequada, né, para pegar de pontinho e queimar, né? Você queimava formiga, hein? Não. Olha lá, esse cara não quer falar. Eu sou uma pessoa... Rogério é vegetariano. Eu sou vegetariano. Então ele queimava churrasco pra ele. Mas é aquela arte de você assim, ajustar assim, a distância. Só que imagina assim, cada pessoa é uma lente diferente. Então cada pessoa você tem que manter uma distância adequada. Então realmente é difícil. É alguma coisa assim que provavelmente você vai chegar no final da vida e você vai estar aprendendo. Mas assim, para você ter assim, relacionamentos, a gente está falando, né, de separação, né? E para evitar
assim, é separação por conflito, né? Que às vezes acontece, né? Conflitos acontecem, né? Você tem que saber manter a distância. Lógico que você vai errar, às vezes aproxima demais, aí causa conflito, mas é tudo assim tentativa e erro, né? E a parte do relacionamento é que nem a Sayuri falou, né? Assim, é o maior problema, assim, para todo mundo é o maior problema, né? Geralmente quando as pessoas estão reunidas no bar, você fala uma vez, né? Estão falando mal do outro, né? Então essa parte de relacionamento acho que é o maior treinamento, assim, nessa vida. E assim, manter assim, a distância adequada, se você conseguir dominar essa arte, assim, você, sei quantos por cento, assim, boa parte dos problemas de relacionamento, assim, vão melhorar, não sei se vão resolver, mas assim, vão melhorar, assim, significativamente. Eu diria uns 80%. Por aí. Ou até mais. Com base, chutando baixo. Esse exemplo da lente você inventou agora? Esse eu nunca tinha ouvido. Isso aí foi criação de Roger, hein? Original. Eu não. Inventou isso agora, o cara tá inspirado mesmo, velho. Porra! Gostei, já vou usar nas minhas palestras já. Você sabe que nada se cria, tudo se copia, né? Eu ouço exemplo bom, eu gravo no meu HD aqui, velho. Ih, já era. Eu vou falar pra todo mundo. Com direitos autorais. Mas aí tira a parte da formiga, porque o Rogério é vegetariano. Eu sou vegetariano. Não pode queimar a formiga. Nem papel pode queimar. Tem o livro... E agora, hein? Eu acho que é o Leis do Sol. Tenho certeza. Livro As Leis do Sol. No livro As Leis do Sol, o mestre comenta que o mal, ele surge no confronto entre as liberdades das pessoas. Isso ilustra muito a questão dos relacionamentos. É igual o relacionamento entre as pessoas, ele pode ser de maneira análoga, que facilita bastante a compreensão, é o trânsito. No trânsito, até certa maneira, as pessoas têm liberdade. Mas, por exemplo, se eu falo assim, eu tenho a liberdade de cruzar o semáforo vermelho, e o fulano no cruzamento, ele quer a mesma liberdade, os dois carros vão bater. E as pessoas são assim também. Se tem pessoa que é bocuda, né? Falo que tinha uma tia minha que era assim, né? Eu penso e já falo, né? À toa que não tinha amigo, né? eu nem filtro, eu vou pensando e falando. Por quê? É a liberdade que a pessoa, ela tem a liberdade? Tem, não é contra a lei você falar o que dá na cabeça, até onde eu sei. É contra a lei, Rogério? Depende, né? Se você... Ih, rapaz, que eu fui perguntar aí, ó lá. Agora vamos prender a rapaziada aí, ó. Tem crime de injúria, né? Se você ofender as outras pessoas, não é assim, totalmente livre, né? Tá, Desde então... que tem limite, né? Então, não chegando na injúria, você tem liberdade. Agora, a outra pessoa também tem liberdade. E aí, é o confronto de liberdade que vai gerar o mal. O grande desafio é o ajuste dessas liberdades. Então, às vezes, você tem que controlar a sua liberdade, ajustar ela, para conseguir se adaptar à liberdade do outro para que as coisas fluam bem. Basicamente é isso. E isso exige sacrifício, esforço, autotransformação. Por isso que é importante a prática do ensinamento. O que vai te dar força, sabedoria para conseguir fazer esses ajustes é a sua vida espiritual. Porque sem a vida espiritual você não vai querer fazer ajuste. Você vai querer ser baseado no instinto. É o código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Inclusive, se meu nome fosse Hammurabi, ia ser da hora, hein? Eu tenho cara de Hammurabi. Ia ser legal, essa né? barba aí. É o monge Hammurabi. Uma vez teve uma meditação aí em São Paulo, que a moça entrou, daí eu cumprimentei ela não sabia que eu era o monge, né? Daí ela falou assim, nossa, como será que é o monge daqui? Será que ele usa turbante, roupa branca, túnica? Daí eu falei assim, não, sou eu mesmo. Cara, ela fez uma cara assim de decepção e susto ao mesmo tempo, sabe? Foi muito engraçado, velho. A pessoa criou uma expectativa e ela me cumprimentou no meio do corredor, velho. Ai. Bom, tá falando do que mesmo? Do confronto, né, de liberdades.
Então é isso, a gente tem que buscar esses ajustes o tempo todo. Aqui no poema, o mestre comenta também do período de solidão e que a tendência é que as pessoas se unam de certa maneira. Ele comenta aqui, vão desejar companhia, se tornar amigo, namorado, marido, mulher e até formar uma família. Apesar que isso está diminuindo, né? A taxa de natalidade no Brasil está quase menos que 1, na Europa já é menos que 1. Então, mas geralmente é isso que acontece, né? E mesmo que você forme uma família, tenha os amigos, em algum momento a gente vai sentir a dor de se separar dos entes queridos. Inclusive, dentro dos 4 e 8 sofrimentos, um dos sofrimentos são encontro com pessoas que odiamos e separação das pessoas que amamos. E o Mestre Okawa cita esses dois aqui nesse poema. E a gente acaba então sofrendo a mágoa da separação, como o mestre diz, e o sofrimento proveniente dos desejos mundanos. Ele diz que em tempos de solidão, as pessoas descobrem o quão difícil é buscar a iluminação. Até agora a gente estava falando da dificuldade no ajuste dos relacionamentos, mas existe uma outra dificuldade também, que é a separação de quem a gente ama, de quem a gente gosta. A separação não é só quando a pessoa morre, quando ela volta para outro mundo. Às vezes a pessoa muda de país, às vezes mesmo morando na mesma cidade, você perde contato. E isso é uma dor que a gente passa, mas ela faz parte do nosso treino aqui nesse campo físico, chamado Terra. Eu tive uma experiência assim, parecida, né? Porque quando eu conheci a Rap Science, eu frequentava outra religião, né? E foi uma religião que eu passei a boa parte, né, da minha juventude, né? E aí eu comecei a estudar os ensinamentos da Rap Science e aí, assim, o que eu estudava na outra religião, assim, ficou, como é que eu vou dizer, entrou em conflito, né? Entrou em conflito com o que eu estudava. E chegou uma hora que eu tive que decidir, né, o que é certo. E aí acabei, lógico, assim, acabei optando, né, pela Rap Science. Eu tive que, assim, deixar a outra religião. E só que assim, eu deixei assim relacionamentos, não só a religião, né? Me separei de amigos assim de anos de convivência, né? Assim, eles moram na mesma cidade, às vezes a gente se encontra no metrô, mas assim, a convivência, né? Porque como eu tô buscando outros valores, a pessoa tá com os valores antigos, assim, então assim, não tem mais convivência, né? Quando antes a gente se encontrava, né, com mais frequência. Hoje, assim, é só o máximo a gente se esbarra na rua, se esbarra no metrô e é oi, tchau, assim. E é uma coisa que eu fiz assim, de forma voluntária, né? E quando é voluntário, assim, é mais difícil, né? Porque durante a vida você vai. E isso é um apego também, né? E um dos maiores apegos é relacionamento humano, assim, parece que não é, mas assim, a gente tem apego, assim, tem apegos à amizade, assim, a gente não quer ficar sozinho durante o fim de semana, quer alguém para conversar. E de uma hora para outra eu tive que largar tudo, né? Só que isso faz parte, né? Faz parte, assim, do treinamento. Uma hora você vai separar, né? De forma voluntária ou não. No meu caso foi voluntário, né? Mas se for pro seu desenvolvimento, assim, então é melhor que seja voluntário, né? Mesmo quando é involuntário, a gente vai passar pelo processo de luto e a revolta também. Aqui na Rap Science a gente conduz missas de 7º dia, 49º dia, que são missas de falecimento, para a pessoa poder retornar em paz para outro mundo. E não existe uma solução para isso. Tem dores que a gente vai ter que passar, e a solidão, no caso, ela vai mostrar para a gente essa mágoa, essa tristeza. É uma forma da gente
treinar a nossa alma. Por exemplo, um exemplo que eu gosto bastante para ilustrar isso é o exemplo de Buda Shakyamuni. Quando Buda Shakyamuni nasceu, o nome dele era Gautama Siddhartha, a mãe dele faleceu logo após o parto. E ele cresceu com essa mágoa dentro dele, essa tristeza. Só que essa tristeza fez com que ele buscasse o caminho da iluminação. Por isso que ele decidiu sair do castelo que ele morava, ele era um príncipe, é Kapilavastu que fala, né? Isso. O castelo de Kapilavastu para buscar a iluminação. E essa mágoa, ele transformou isso na busca de um processo de iluminação. E a gente vai passar por isso, não tem como a gente ir contra, não tem como evitar. E não tem uma fórmula também para isso ficar fácil. Tem pessoas que buscam a religião nesses momentos para ver se ameniza um pouco a dor. A curto prazo pode amenizar, mas tem dores e mágoas que a gente vai ter que mascar, que a gente vai ter que passar, porque a nossa alma está sendo forjada aqui, ela está sendo lapidada. E existem dores e sofrimentos que a gente vai ter que passar para conseguir dar um passo à frente nesse nosso processo de iluminação. Faz parte. Os 4 eu de sofrimentos mostram isso. Os 4 eu de sofrimentos são os 4 primeiros: nascimento, envelhecimento, doença e morte. Depois é encontro com pessoas que amamos, separação das pessoas, encontro com pessoas que odiamos, separação das pessoas que amamos, não consecução dos desejos, exaltação dos 5 sentidos. Todo mundo vai passar por isso. Não tem como evitar. Já que não tem como evitar, a gente tem que pensar na melhor maneira, em termos de crescimento espiritual, para a gente lidar com essas situações. E a vida ela foi desenhada por Alcantara desse jeito, e esse é o processo que a gente tá passando. Bom, então a gente fica por aqui. Agradeço aos ouvintes por terem nos acompanhado. Agradeço ao Rogério e a Sayuri pela companhia. Obrigada a todos e até o próximo episódio. Obrigado a todos, né? E divulguem nosso canal e continuem nos seguindo nas redes sociais. Nas redes sociais. O Rogério é chique demais. Então, para finalizar, a Sayuri vai reler o poema. Vamos lá. Por que uma pessoa vem a amar outra? Observando um cardume de peixes, pequenos peixes nadando juntos, inocentemente talvez você enxergue. Algo é similar e, no entanto, diferente. Amar não é o mesmo que reunir-se. À medida que as pessoas crescem, atravessam um período de solidão. Elas começarão a preocupar-se sobre suas diferenças em relação às outras pessoas, em vez das semelhanças. Durante esse período de solidão, elas farão esforços perseverantes para alcançar a sabedoria e tornarem-se iluminadas. Porém, no devido tempo, essas pessoas se sentirão cansadas de tal vida e desejarão companhia. Logo que encontram coisas em comum, 2 pessoas se tornarão amigas, depois namorados e então marido e mulher, até que eventualmente formem uma família. Então, cedo ou tarde, elas sentirão a dor de separar-se dos entes queridos e o sofrimento de encontrar pessoas de quem não gostam. Sim, elas sentirão profundamente a mágoa da separação e o sofrimento proveniente dos desejos mundanos. Assim, em tempos de solidão, as pessoas descobrem o quão difícil é buscar a iluminação.